Eu cheguei a jogar um campeonato que assim, a premiação era bolinha de paintball. O pessoal olha e fala, nossa, que bacana, você foi precursor. Fala pessoal, e no Pro Players de hoje, uma retrospectiva praticamente do Counter-Strike brasileiro, porque estão ao meu lado duas lendas do CS nacional, Alexandre Gaules e Kogu. Vocês seguraram muito piano, né? O que a gente vê do Counter-Strike brasileiro hoje aí, passou pelas costas de vocês, não foi? Eu acho que é muito isso que você falou de carregar o piano, mas foi de uma forma prazerosa e divertida, porque no começo a gente também não sabia aonde poderia chegar tudo isso, mas a gente investiu e apostou firme. Eu acho que a gente é da geração que comprou a briga mesmo com família, amigo, parente, as pessoas, a sociedade como um todo que não via o esporte eletrônico como um esporte. O Gaules falou de família, como é que foi na sua casa, Kogu, quando você decidiu sair de casa para jogar CS? Nossa, no começo foi bem difícil, era época de lan house, febre em tudo quanto é canto, eu ainda estava no colégio e eu lembro que eu comecei a fazer os famosos corujões. Minha mãe achava que eu entrava num cantinho, numa salinha e ficava me drogando a noite inteira. Até mostrar pra ela que o negócio era sério. Mas como o Gaules falou, nós somos os pioneiros. Naquela época não existia. Você vai falar falar pro seu pai, naquela época que você vive de jogo, e eles vão dar risada. O primeiro time que eu comecei a jogar era um time da Lan House. Acho que assim como o Kogu falou, toda a nossa geração, ela começou dentro da Lan House. E aí, em um determinado momento, a gente perdeu o patrocínio da Lan, que naquela época era simplesmente jogar de graça e poder treinar quando não tinha nenhum cliente. E aí a gente acabou criando o nosso próprio time, que foi o G3X em 2001. E aí a gente começou a disputar os campeonatos, teve muita ajuda. É engraçado porque teve muitas histórias, por exemplo, o próprio gerente da Lan, ele abria a Lan escondido pra gente 5 da manhã do domingo, pra gente poder treinar das 5 da manhã ao meio-dia. E é muito o que o Kogu falou, assim, a gente faria tudo de novo, porque é uma paixão muito grande que a gente tinha. E quando foi que o cenário partiu ali dos times das Lan Houses para algo assim, campeonatos internacionais, para algo maior? Acho que assim, desde o começo a gente começou a jogar Counter-Strike em 99, ali, quando surgiu o beta do Counter-Strike, e ali as Lan Houses começaram a propor e fazer alguns campeonatos. Em 2000, 2001, aí começaram a surgir as qualificatórias para alguns campeonatos internacionais, onde muitas vezes era isso. A gente ganhava a qualificatória, quem tinha feito a qualificatória às vezes ajudava, às vezes não ajudava muito. E aí eu acho que assim, a grande questão, eu acho que o grande diferencial é que a gente nunca se importou qual era a premiação. A gente queria jogar, a gente queria competir. Eu cheguei a jogar um campeonato que assim, a premiação era bolinha de paintball. Mas eu saí do campeonato com um monte de bolinha de paintball e assim, eu brincava. Eu brincava com o time que eu falava assim, cara, quanto menos, se o campeonato não valer nada, é esse campeonato que vale tudo. Porque o que vale é justamente o respeito, e o que vale é você conseguir mostrar que você é melhor que o outro. A rivalidade era a grande questão. Teve uma história que eu não esqueço, assim, que a gente tava, acho que foi na Monkey... Não foi na Vila Mariana. Saudosa Monkey. Tem que explicar, porque o pessoal às vezes não sabe. Monkey era Lan House, tinha por tudo que era esquina e canto de São Paulo, no Brasil inteiro. É engraçado, porque hoje o pessoal, por exemplo, comenta de gaming office, que é um conceito novo. A gente tinha nossas games offices dentro da Lan House. Sim. A primeira, né? A gente levava o nosso próprio PC, montava a nossa gaming office dentro da Lan House, então isso já existia em 2001. A gente ficou olhando e é engraçado. Só mudaram o nome. Inventaram a roda novamente. E aí teve um treino, acho que foi na da Vila Madalena, alguma coisa assim. E aí o Kogu atrasado, e aí passou 5 minutos, passou 10 minutos, 15 minutos. Aí eu lembro que o Kogu chegou, aí eu virei e falei, e aí tava todo o time esperando, né? E aí eu virei e falei assim, aí Kogu, você tá atrasado, né? Ele falou, tô. Aí eu comecei a tirar minhas coisas eu era o capitão, comecei a tirar meu mouse, meu teclado, bravo. Aí fui no outro time pedir desculpa. Aí ele falou, você vai embora? Eu falei, eu vou embora, porque os seus 15 minutos não são mais importantes que os 15 minutos de todo mundo que ficou aqui esperando. Mas era assim. Mas era assim. E eu acho que era uma conduta. E eu acho que
o jeito que eu sou hoje em dia com essas coisas, eu devo muito a ele lá de trás, porque foi o que me moldou ali como pessoa e como... Mas é isso, aí a gente virou rival, virou adversário, mas eu acho que assim, é uma questão que na nossa cabeça sempre foi isso, como é que a gente conseguiu sair do zero e chegar onde a gente chegou, ambos, cada um na sua história, conseguindo conquistar os objetivos, os sonhos, batalhando até hoje para conquistar, mas eu acho que a formação de caráter que a gente teve daquela geração foi muito incrível, porque a gente teve que lutar por tudo que a gente precisava fazer. Não tinha nada que era fácil, não tinha nada de mão beijada. Esse espírito que eu acho que a gente conseguiu mover uma geração para o pessoal respeitar, né? A gente ganhou os respeitos das nossas famílias, dos amigos. Hoje o pessoal olha e fala, nossa, que bacana, você foi precursor. Início dos anos 2000, os times começaram a se estabelecer e tal, e aí de 2000 até 2003 tal, surge a G3X como a principal força do cenário, não é isso? A gente criou o G3X em 2001, que a gente tinha perdido o nosso patrocínio. Então, na época, o patrocínio, a Rede Monkey, ela tinha franquias no Brasil inteiro. Então, ela decidiu que ela ia acabar com todos os times de todas as lojas e montar o time Monkey, que era o super time da época. Então, eles pegaram 3 meninos de Brasília, pegaram o Kiko, montaram o Dream Team da época. E aí a gente chegou e ficou indignado com aquilo e falou, cara, vai ter um campeonato, que era o campeonato da Monkey, que era justamente a estreia desse time. E isso foi em 2001. O G3X virou ali, eu acho que criou-se a lenda do G3X, foi nesse momento. O mais importante que venceu o campeonato foi ter uma visibilidade da galera olhar e falar, esses meninos têm uma mentalidade diferente, e ali a gente surgiu pro competitivo. Acho que a gente começou a ganhar o respeito nacional e internacional quando a gente juntou esse grupo de pessoas que tinham o mesmo pensamento. E aí é importante falar o seguinte, o Kogu foi lá assistir esse campeonato, quer dizer que ele foi realmente até o lugar ali, porque não era pré-stream. Sim, não, ali eu tava começando, era pequenininho, eu fui lá ver como que era e achei um barato, vi que o negócio ali era um jogo de gente grande. E o campeonato foi numa lan house. Foi numa lan house. Foi numa lan house, não é o ginásio, estádio, não. É isso. E é engraçado que ele falou que ele foi acompanhar outro time. Então, foi muito engraçado, porque foi muito essa cena. Eram os 5 meninos jogando, uma galera, uma imensidão atrás dos caras assistindo, né? Sem chegando muito perto, mas assistindo os caras a jogar. Não tinha telão. Não tinha telão. E atrás da gente não tinha ninguém. A gente era o time totalmente desconhecido. E aí, depois que a gente conseguiu ganhar, a galera levou a gente pra fora, assim. Eu lembro de eu ligar pra minha família e falar, cara, eu lembro de eu chorar muito depois desse campeonato e não era nem assim, eu não queria nem avisar eles, era um desabafo meu de cara, eu não acredito, eu ganhei. E aí, como é que você chegou no G3X? Você foi lá, assistiu os caras, viu a derrota do Dream Team, e aí? Eu não lembro exatamente, eu lembro como eu entrei no XM, que era o bombado. Isso. Como que eu entrei no G3X, Gal? Como que foi? Cara, a gente te convidou, foi um negócio assim, a gente foi num momento em que começou uma rivalidade muito grande e a gente percebeu que a gente precisava de um parceiro de treino. Já com o IBR? Não, já com o G3, ainda com o G3X. A gente tava, isso foi o quê? 2001, antes de ir pra CPL, bem no começo. E aí a gente virou e falou, a gente precisa fazer a parceria com algum grande clube. E aí a gente não queria pegar os nossos maiores rivais, mas a gente queria pegar um que tinha potencial. E na época tinha sido formado o XM. Então a gente começou, eles jogavam XM, o nick G3X. Ponto. XM, ponto. G3X. Porque meu nick era muito feio, era Cogos com apóstrofe S, nossa. Então, e a gente jogava como G3X, .nick.xm. Por quê? Porque era os nossos parceiros de treino. Então a gente estabeleceu que a gente ia ter essa parceria. E nos treinamentos a gente viu que o Kogu era um diamante ali e falou, cara, esse cara ele dá muito trabalho, esse cara ele tem um potencial, ele é diferenciado. Antigamente nem todos os computadores, as máquinas eram iguais das duas partes. Algumas tinha algum computador que o monitor não era bom, tinha alguma coisa, não era...
tinha muita coisa. Nós estamos falando de uma época de mouse de bolinha. É mouse de bolinha. Mouse de bolinha. Teve um campeonato contra um GC que a gente foi jogar em Betim, em Minas, e era assim, era uma discrepância muito grande. O primeiro colocado ganhava um computador, então eles iam dar 5 computadores, e o segundo lugar ganhava um mousepad. Quando chegou na final, o Beto China virou pra mim, que era o dono do time, virou e falou: Gal, cara, a gente veio até aqui, mó gasto, tudo, vamos fazer um acordo, a gente divide a premiação, a gente vende os computadores e divide. E aí eu virei pra ele e falei: Beto, cara, o dia que eu combinar um resultado de um campeonato, você não vai mais me ver jogando. A gente vai jogar essa final, a gente vai ganhar de vocês. E aí o resultado foi que a gente saiu com 5 mousepads. Tem várias dessas histórias assim que eu acho que fez com que moldasse o caráter de uma geração que reclamava muito menos e tinha uma atitude muito mais... A galera era uma galera de atitude. Você via... Mais vontade, mais paixão. E aí eu quero saber de vocês a importância dessa rivalidade. Então foi de um episódio mais ou menos como esse que surgiu o MIBR. Isso. E aí, qual a importância de você ter o MIBR e o G3X, um brigando com o outro? Porque aí nasceu a paixão, a rivalidade do torcedor ter 2 times. Eu acho que aí é o Corinthians e Palmeiras. Então, aí, ó, é isso, é justamente isso. Mas eu acho que começou essa rivalidade porque saiu de uma hegemonia, e nada que existe uma hegemonia é bacana. Então o G3X ele estava numa hegemonia muito grande, né? Foram anos que a gente foi conquistando, e quando surgiu o MIBR, a galera falou: putz, MIBR. Nossa, que é isso? E aí tem o MIBR era do Rio de Janeiro, o G3X era de São Paulo, então todos os times a gente conseguiu um patrocínio na época, foi o primeiro time eu consegui um patrocínio da Intel, então foi o primeiro time nacional a ter um grande patrocinador, a gente tinha centro de treinamento, e aí começou essa paixão, essa rivalidade, e os jogos eram muito bons. E as rivalidades eram pesadas, não era que nem hoje em dia que você não pode falar nada, que você toma advertência. Era levantar e xingar o cara ali do outro lado, chamar de ruim. Era... Pra baixo. Era pra baixo. E foram quantos anos disso? De 2003 até 2006, né? Que foi... Não, o MIBR é de 2002, mas eu acho que a rivalidade foi de 2002 até 2006, quando o MIBR foi pro Rio Sinistro, os jogadores. 2006 que teve também a ESWC, né? Isso. O título mundial. Nessa época eu tava jogando bola. E você foi jogar bola. Então, mas foi jogar bola no Catar. Olha, teve 3 meses jogando bola no Catar, o Kogu. Então, mas aí foi isso. O MIBR ele ganhou a SWC e logo em seguida apareceu o campeonato, que aí sim era de uma grande rede de televisão americana, que ia ter premiação, que ia ter salário. E aí o MIBR chegou à conclusão que fazia sentido eles terem esse jogador. Você jogou a CGS, né? Sim, pelo Rio Sinistro. Pelo Rio Sinistro. Então, a base de jogadores do MIBR virou Rio Sinistro, e aí o Paulo, nesse mesmo evento da qualificatória, tinham 2 vagas, e aí ele virou e falou: Gal, se o MIBR for para esse evento e o G3X for para esse evento, acabou o cenário de Counter-Strike brasileiro e acabou a nossa representatividade no Counter-Strike globalmente. E aí ele me fez, eu falei: qual que é a proposta? Ele virou e falou: você comanda o MIBR, você traz o jogador que você quiser, e aí eu te dou a estrutura para vocês poderem continuar competindo, porque agora eu não vou precisar investir mais nos meninos, porque esse campeonato, a CGS, bancava. E aí eu virei pro time, contei essa história. O Crash, que foi um dos fundadores do G3X, foi uma decisão muito difícil, porque eu virei e falei: cara, eu cheguei no quarto do hotel e virei e falei: cara, recebi uma proposta do Paulo e a gente tem 2 opções: ou a gente continua sem salário, sem estrutura, porque o patrocínio tinha acabado e a gente se vira, ou a gente vira MIBR. E aí eu propus uma votação como capitão do time. Eu falei: quem aceita? E aí a maioria aceitou virar MIBR. O Crash virou e falou: no meu maior rival eu nunca jogo, então eu me aposento. E em 2006 também aconteceu um episódio que para mim foi, eu acho que o mais gratificante de toda a história. A gente ganhou uma qualificatória aqui no Brasil para jogar um campeonato que era WSVG, era um campeonato americano. E aí
2 meninos do nosso time não tinham o visto, eles tinham um visto negado. E a gente precisou chamar 2 integrantes do MIBR, que foi o Eduzinho e o Pava. Então eles foram pra gente completar, a gente conseguiu a 6ª colocação do mundo, e aí depois do campeonato o Eduzinho o Eduzinho ele era que nem o Kogu, assim, ele jogava de AWP e ele assim, a gente nunca tinha jogado uma partida junto. E aí era uma rivalidade que era isso, cara, a gente queria se matar e aí surgiu esse convite, quando acabou o campeonato ele me chamou, ele falou, Gal, eu sempre briguei com o meu time e falei, como que a gente perde para esses caras tendo toda a estrutura que a gente tem? E nesse campeonato eu descobri o porquê que a gente perde, porque vocês têm uma vontade que ninguém tem. E aí eu escutar isso um dos meus maiores rivais, eu acho que foi tão gratificante como foi melhor que eles tivessem ganhado o título. E aí, internacionalmente, a gente teve um gap aí, um hiato entre o momento de glória do MIBR e o surgimento da SK. O que aconteceu nesse intervalo de tempo? Eu tava fazendo faculdade de Direito. Tá explicado. Foram 5 anos. Mas é isso mesmo, 5 anos. Mas e como no cenário como um todo? Bateu, foi justamente em 2007, teve aquela grande crise global nos Estados Unidos que afetou o mundo inteiro. As marcas tiraram toda e qualquer verba de marketing de patrocínio, e quando você vê diretamente patrocínio, a primeira coisa que uma empresa precisa cortar é o patrocínio. No cenário atual, assim, o que a gente consegue fazer de comparação? O que a SK tem hoje que o G3X tinha, que o MIBR tinha? Vontade de ganhar, sangue, uma boa cabeça por trás da equipe que eu falo. Eu acho que eu vejo eles ali, talvez não o melhor time do mundo para sempre, mas tá sempre ali brigando. E o que eu acho assim, um grande diferencial, por mais vontade, por mais gana, por mais tudo que tem, eu acho que tem um nome que chama Coldzera. O cara, eu acho assim, ele não aparece tanto no holofote, porque ele é um cara que é muito focado, mas ele vai ser lembrado como o Pelé da nossa geração. Acho que assim, a gente não... Esse cara aí, esse eu tiro de chapéu, eu tiro camiseta. Esse cara, Cuidado. Para por aí. Eu não vejo ele pinando, ele jogando mal. O jogar mal dele, ele vai matar pra caralho, mas não vai fazer aquelas jogadas mirabolantes. Mas ele é um jogador muito, muito dedicado e muito focado no que ele quer. Mas uma coisa é verdade, não teria Coldzera, não teria SK, se não tivesse tido antes um Gaules, se não tivesse tido antes um Kogu. Foi um prazer enorme receber vocês aqui. O prazer é nosso. Valeu, gente, e continue na batalha aí, o cenário precisa de vocês. Valeu. Semana que vem tem mais Pro Players. Abraço!